Amada comunidade, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e partilhar. Primeiro, eu agradeço a gentileza do Sebastiãozinho pelo convite, porque é sempre muito bom estar aqui e, sobretudo, partilhar a liturgia de hoje. Nesse ano, nós somos guiados pelo evangelista São Marcos, e sempre que isso acontece, porque é um evangelho curtinho, nós vamos ver aparecer no decorrer do ano mais vezes São João, que vem em socorro, como foi domingo passado e como está sendo este domingo. E escutar João é sempre muito profundo, porque João fala muito. Ele fala algumas coisas que nos desconcertam, faz algumas perguntas que nos fazem pensar. João nos afirma hoje: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Como entender isso? Como entender um Deus que se liga a uma estátua de uma serpente no deserto? Nós precisamos, para isso, entender o contexto. Por mais que não seja a primeira leitura deste domingo, nós precisamos voltar lá no livro dos Números. Houve uma época em que o povo de Deus, num contexto logo saindo do Egito, peregrinava no deserto e começaram a clamar ao Senhor que estavam com fome. E aí Deus então faz chover maná do céu, o pão que desce do céu para alimentar aquele povo. E esse povo alegre, a princípio, mas daí poucos dias era a mesma comida, a mesma coisa, e esse povo começou a murmurar contra Deus. E aqui nós já vemos a primeira pista de como João é profundo, porque aqui deste lado está esse povo, mas do outro lado estamos nós hoje. Nós também somos povo de Deus, a gente não pode se esquecer isso. E esse mesmo Deus que lá deu o maná do deserto, hoje nos dá não um pão que chove do céu, mas o pão que se faz no altar, o pão do céu, o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E a nossa atitude é a mesma. Lembrem vocês agora no seu coração e recorde da sua primeira Eucaristia. É para gente muito especial o primeiro encontro com Jesus Eucarístico. É a mesma alegria que o povo entendeu do maná caindo do céu. Mas como aquele povo se tornou ingrato, muitas vezes nós hoje comungamos como se fosse só mais uma missa, só mais um passo. E o paralelo de João continua, porque aquele povo, quando ele se torna ingrato, aparecem várias serpentes lá no deserto e começam a picar aquele povo, e o povo começa a morrer. E do lado de cá hoje nós não temos várias serpentes rastejando por onde a gente mora e no meio da nossa paróquia. Muito pior, porque aquela serpente matava o corpo. Hoje, as serpentes que a gente enfrenta no dia a dia secam a nossa vida espiritual. Hoje, nós vivemos um tempo de um excesso de barulho que seca a nossa vida de oração. Nós vivemos um tempo em que tem youtubers católicos aí que são mais católicos que o Papa, que querendo falar da igreja, tira a fé do povo. E a gente cai na mesma coisa, entende? Só que aí entra a beleza de servir a um Deus amoroso assim, porque exatamente neste contexto é que está a palavra de Jesus no Evangelho. Porque quando aquele povo começou a morrer e pediram a intercessão de Moisés, Moisés levanta a pedido de Deus uma imagem de uma serpente no deserto, e todo mundo que acreditava de fato, não que falava que acreditava, mas que acreditava de fato e olhava para a serpente, era curado. Aí Jesus nos lembra no Evangelho de hoje, que assim como essa serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seria levantado no madeiro da cruz. Por quê? Para que quando a gente acreditar de verdade, é só olhar para Ele. E todo esse excesso de barulho, toda essa serpente que vai nos roubando o tempo e a espiritualidade vai passar. Mas precisa crer de fato, não só de boca. E aí, minha gente, tem algo que eu aprendi com o pároco de vocês, que eu preciso partilhar.
o que é tipologia subliminar. Essa palavra que parece ser complicada, é o simples ato da gente olhar o que Jesus está falando no Evangelho, da gente olhar uma situação e conseguir trespassar o sentido. Porque muitos de nós ainda estamos no passo de olhar para a Quaresma como se fosse um tempo triste. Não é. Nós precisamos, nessa tipologia subliminar, olhar para a Quaresma não como um tempo de eu sentar no meu cantinho e ficar lá tristonho. Jesus não se entristece. Não. Quaresma é um tempo da gente afiar a alma. Quaresma é um tempo da gente aquecer o coração para falar de Deus e retirar os nossos excessos. É entender que esse excesso de barulho, que se eu chego em casa eu tenho que ligar a televisão ainda que eu não esteja assistindo porque eu preciso de um barulho, e se eu entro no carro eu preciso de um barulho, e sempre tem que ter isso, porque a gente acha que o barulho fala muito, mas diz pouco. O que diz muito sobre nós é o silêncio. Então, acostumemos nesse restinho de Quaresma ao silêncio litúrgico em que Jesus fala, e Ele fala conosco. Basta olhar e entender. Não é tempo de tristeza, eu repito, é tempo de afiar a alma. É tempo da gente entender o contexto em que o alimento sempre foi, na história do povo de Deus, algo que a acompanhou. Por quê? É a liturgia nos ensinando que nós nos tornamos aquilo que consumimos. Adão e Eva tinham a oportunidade de consumir todos os frutos do jardim do Éden, os frutos de Deus, ou então um único fruto do pecado. O que é que eles escolhem? Consumir o fruto do pecado, portanto se tornaram pecadores. Na liturgia que nós lemos, a primeira leitura de hoje, esse povo de Deus tinha a oportunidade de consumir o maná mandado por Deus, ou então de consumir o fruto da murmuração, da falação. E o que eles escolhem? Murmurar. Hoje também nós, amada igreja, a liturgia nos convida a uma escolha. Nós vamos olhar para Jesus e nessa tipologia subliminar que a gente falava, trespassar o sentido de morte e de sofrimento e entender neste homem um ponto de mudança de vida. Isso é, e aí eu entro na fila da Eucaristia daqui a pouco e comungo o corpo, sangue, alma e divindade desse homem? Ou será que eu vou entrar na fila de comunhão pensando no que eu vou fazer depois da missa? Escolha. E aquilo que a gente vai consumindo, a gente se torna. Quer ser igreja? Vamos ser igreja, mas pare de consumir essas pessoas, esses videozinhos virais que falam mal do Papa, falam da igreja, adoram o futrico do clero, porque se a gente começa a consumir isso, nós nunca seremos igreja, entendem? Mas parece que para a gente é legal, então nós temos que tomar muito cuidado com essa liturgia de hoje, porque Jesus, ele vem e usa a única arma que Satanás tem. É isso que é trespassar o sentido da cruz. Mas por que ter um homem morto na cruz? A igreja não prega a morte, prega que nós olhemos para um Deus que morre na cruz e entendamos que o único inimigo era a morte. Ele vem e vence por nós. Então, se pelas nossas escolhas a gente escolhe se perder da igreja, se perder do contexto, não venha até a nossa boca falar que a carne é fraca, porque não. O inimigo já está derrotado, ele não é a nossa preocupação. O próprio São Paulo diz que não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Então nós precisamos entender que às vezes as coisas dão errado, as coisas desandam, mas não é do nada, é com muito esforço, é com muita falta de zelo com a minha pastoral, que a pastoral vai embora, é com muita falta de zelo com a minha vida de oração, que eu paro de escutar Deus. Às vezes a gente faz um esforço para dar errado,
precisamos, nessa quaresma, afiar a nossa alma e entender essa graça. Porque, senão, a gente entra já aqui no contexto da primeira leitura de hoje, a que nós lemos, e essa leitura é muito interessante, porque ela é tirada do último livro da Bíblia judaica. A Bíblia judaica é diferente do que a gente usa hoje, e o último livro deles tem essa leitura. E essa leitura nos deixa pistas muito interessantes. Vejam bem, a leitura diz assim, que ela vem em um contexto em que o povo começou a viver de qualquer jeito e a ofender a Deus, e a primeira pista dessa leitura é: o povo de Deus, quem é o povo de Deus? Nós. O povo de Deus imitavam os pagãos. Olha só, será que na minha vida eu não tenho vivido assim não? Será que lá fora, no meu trabalho, na minha faculdade, às vezes a gente não precisa ficar falando para todo mundo: eu sou católico, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou diácono, eu sou padre, porque se a gente não falar, pelas nossas atitudes as pessoas não percebem, porque a gente começa a imitar os pagãos fora da igreja. Isso precisamos ter um cuidado, porque senão, nos roubando a espiritualidade, a gente tem a capacidade de sair da missa e chegar ali no sinal e fechar a janela do meu carro na cara de quem vem me pedir uma moedinha, e parece que está tudo bem. Amada igreja, trespassemos o sentido da cruz. Ela precisa fazer para nós, nos fazer entender que a gente não tem como vir aqui experimentar Jesus e sair igual. E aí também vem uma outra pista. A segunda pista da primeira leitura diz assim, que Deus enviava homens para exortar aquele povo e eles desfaziam deles. Nós também somos assim, nós somos mestres nisso. Quando aparece alguém ensinando o que a igreja ensina, exortando como a igreja exorta, logo a gente coloca rótulo: é sem misericórdia, é sem amor. Pois prestem atenção, é com muito amor e com muita misericórdia que eu vos digo uma coisa: não brinquemos de ser cristãos. A gente não está aqui de faz de conta. Sabem por quê? Porque às vezes a gente vai fazendo no automático e se esquece. Sabem por quê? O salmo que o nosso irmão cantou aqui lindamente, obrigado por isso, meu irmão. O que vocês rezaram juntos? Que a minha língua se prenda ao céu da boca, se de ti eu me esqueci. Então, nessa liturgia, nessa Santa Missa, nós rezamos pedindo isso a Deus. Como que eu chego ali fora depois da missa e me esqueço desse Deus que eu experimento aqui? O que você está pedindo Ele? Nossa, não tinha prestado atenção no Salmo. Pois é isso que nós pedimos. E se pedimos isso, a gente tem que ter muita seriedade, porque Deus nos atende. Por fim, eu encerro com a fala do doutor Angélico. Santo Agostinho diz para a gente, e escreve na Suma Teológica, uma coisa muito bonita. Deus podia ter salvado a humanidade de muitas formas, mas a mais acertada delas era a morte de cruz, porque de uma forma tão brutal, nós não nos esqueceríamos. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Então não nos esquecemos de Deus. Não nos esquecemos de Deus, porque no último versículo da leitura de hoje, lembra que nós falamos que ele encerra a Bíblia judaica? Encerra, o povo vai para o exílio, e aí era o último livro. No último versículo, que está na primeira leitura de hoje, é o quê? É um rei que sobe ao poder e anuncia. Quem lembra o que foi anunciado pelo rei? O rei baixa um decreto e diz assim: quem dentre vós é deste povo, ou seja, do povo de Deus, ponha-se a caminho. Ponha-se a caminho.
A gente precisa escutar isso. Só que agora nós escutamos isso na era cristã. Jesus vem, lá em João capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus se faz como o caminho para a gente, aproveitemos essa quaresma para afinar o nosso coração, para aquecer a nossa alma e se colocar neste caminho e não em outro, no caminho de Jesus e não em outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.